Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax. Hoje ele vai falar sobre o que apontam os astros para 2023. Pois é, eu já estou aqui prontíssima para anotar todas as dicas do Albano. Ele é astrólogo transformacional há mais de 30 anos na Pax, com uma abordagem construtiva da astrologia. E aí, você está pronto já para o ano novo? Dá para acreditar que amanhã à noite já vira para 2023? Foi bem rápido, né, família Pax 2022? Eu sinceramente desejo que o próximo ciclo seja pleno de saúde, amor, prosperidade, leveza, harmonia e muitas coisas boas, né? Que todos nós merecemos vivenciar a energia da alegria, da celebração, da comunhão, né? Com o espírito de respeito mútuo e da cedo para que a gente possa aprender tudo sobre 2023. E vamos lá. Obrigada aí, Luísa, vocês todos que estão com a gente. Tudo bem, Albano? Bem-vindo. Olá! E aí, Carmen, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, já estamos aqui, que impressionante, né? Parece que foi ontem que nós estávamos falando do começo do ano. Cada vez passando mais rápido. Pois é, tá de um Inacreditável, jeito, né? não é É verdade? incrível mesmo, incrível, Um incrível. ano, um Adorei ano essa que... luz violeta aí, ó. Essa luz violeta tá Gostou? gostei. Gostou? Muito É, legal. isso aqui, só para colocar um pouco aqui o cenário, né? Ó, tem o Saint-Germain ali, tem Eu vi. aqui, tem os 72 nomes de Deus da Cabala. Eu vi. Temos um quadro pintado pela Luciana com 7 anos de idade. Ah, que legal. E assim, a gente cada hora está num cantinho da casa, né? É bom, legal. Manda um beijo para a Luciana, feliz ano novo para ela e para o Eric, para todos Mando. vocês aí da família. Muito bom. Maravilha. Ó, eu tô Maravilha. pronta para anotar as dicas de 2023, hein? Pois é, temos aqui, olha, eu fiz um monte de lâminas aqui, foi difícil eu conseguir diminuir a quantidade de informações que eu queria passar para vocês. Eu vou ter que compartilhar um pouco a tela, eu sei que nem sempre é possível ver, mas acho que, pelo menos, mesmo que não dê para ver totalmente, escutando, enfim, até para eu Sim, poder me organizar nas claro. ideias é importante eu ver. E vamos embora lá, né? Porque tem muita coisa para a gente falar. 2023 vai começar. E lembrando, né, Carmen, a todos, de que nós estamos iniciando, ou melhor, finalizando esse final de semana, o calendário normal, né? O calendário civil, e que Gregoriano. gregoriano, e que pela astrologia a gente vai começar lá em março. Mas tem um fator que nós falamos na live anterior, muito importante, que é o solstício. E ele é muito importante. Todos os É verdade. solstícios, né, os 2 solstícios do ano, os 4 pontos, na verdade, vamos falar aqui, os 4 pontos que iniciam as estações, elas são muito importantes, porque elas dão o tom, elas dão a posição, o clima, o pano de fundo de 3 meses. Então nós temos a primavera, nós temos o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno, todos eles trazem o início, né, que é o pontapé Uhum. inicial, e aquele momento é mágico porque ele vai trazer 3 meses de influência. Então, solstício, ele é o mais importante de todos, porque ele está no signo de Capricórnio, dia 21, que é da estruturação. Então nós passamos recentemente por ele, falamos bastante sobre isso na live anterior, mas vamos falar um pouco mais Sim, ainda, porque ele vai ainda nos influenciar o começo do ano civil, do ano gregoriano. Então a gente tem aí janeiro, fevereiro, para podermos ainda vivenciar o que está previsto desse ciclo de 21 de dezembro até início do ano novo astrológico. A partir daí a gente vai fazer aqui uma análise do mapa do ano astrológico. E eu peguei o mapa do Brasil para destrinchar por conta do cenário todo que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante ótimo. passar para as pessoas o pano de fundo, né? E lembrando, né, pessoal, que a astrologia ela traz uma influência muito forte e o poder de decisão, o livre-arbítrio, ele cada vez mais está individualizado. Então, quando a Sim, gente olha para um cenário macro, ele é um pouco mais difícil, porque há um conjunto de pessoas que tem que concentrar muita força para direcionar para um lado ou para o outro. Então, o livre-arbítrio, o poder de decisão individual é sempre muito mais forte quando a gente faz uma análise de um mapa pessoal. sim,
Quando a gente faz análise de um mapa coletivo, como é o mapa de um país, ele sempre fica um pouco mais complicado. Agora, isso leva a gente pensar no seguinte fator, de que a soma, né, o fator de somas de pessoas que fazem, né, um caminho para um lado ou para o outro, faz a diferença. Então, aqui lembrando e trazendo um pouco as pessoas, que quando nós fazemos uma oração no dia 31 de dezembro, todo mundo pedindo paz, não tenha dúvida que essa força de comum acordo, mesmo que a pessoa está na Austrália 12 horas antes já comemorou, no Japão, mas essa força, ela traz uma egrégora muito grande. Então a gente tem que lembrar que individualmente nós somos importantes, mas coletivamente fundamentais. Né? Claro. E fala, Carmen. Tem uma pergunta aqui, a Silvia Andreoni. E para quem está na Índia, muda tudo? Ô Silvia, que legal, que lugar da Índia você está? Adoro a Índia. Fala um oi aí para nós na Índia. Maravilha. Na verdade, oi, eu não sei se ela perguntou por estar na Índia, como na Austrália, no Japão, ou para as pessoas que estão aqui em São Paulo. Não sei se é exatamente isso que ela quis dizer, ou sobre o calendário, que são calendários diferentes, como é o calendário gregoriano, calendário maia, calendário asteca, calendário chinês. Na verdade, pessoal... Ela está indo amanhã para a Índia, olha lá. Lá é astrologia Veda. Você vai estar voando na hora do ano novo, né? Porque demora 2 dias para chegar na Índia, por conta do fuso horário. É 9h30 a mais que o fuso do Brasil. Agora, o que a gente tem que pensar sempre, sabe? Do ponto de vista astrológico, o fator preponderante, e o astrólogo sempre fala em graus, né? Você pode reparar que toda vez que a gente fala de astrologia, a gente fala de graus, 20 graus de Áries, 20 graus de Touro, 10 graus disso, 0 graus, já fala bastante disso. É isso que importa. Então, quando você vai viajar, né, não importa se você está no Réveillon, se você está no Natal, se você está na Páscoa, se você está... Qual seja o calendário, importante é analisar a Lua, a posição dos planetas sobre aquele dia. Então, fique tranquila que se você está indo à Índia ou qualquer lugar, não tem problema. À meia-noite ela vai estar na Arábia Saudita. Então, feliz ano novo aí para você, boa virada. Pronto. Deve ter muitos fogos aí, vai ser fantástico. E é isso que a gente tem que aproveitar. Os camelos. Arábia Saudita. Mundo árabe, você só vê camelo, Egito, todos Marrocos, qualquer um deles. Eu fico imaginando quanto aqui a gente toma água, preço de banana de graça. Eu imagino que uma garrafinha de água lá deve custar o olho da cara, né? Então, olha os valores, né, pessoal? Como que nós temos aí também essas referências de valores, né? Dependendo de onde que você está, a água não vale nada. Aonde você está, vale ouro. Então, é muito interessante isso, né? Mas o que a astrologia nos revela, né? Então, eu vou compartilhar aqui, Carmen, uma tela. Vai lá. Começando, é uma apresentação mesmo, tá? Eu sei que vai ficar um pouco difícil aqui na forma de a gente colocar, mas vamos ver. Mas hoje dá para ler direitinho, tá bem legal. Vamos ver aqui. Então, eu sempre gosto de abrir com essa imagem de uma pessoa no topo da montanha, conseguindo seus objetivos, trazendo aquela esperança de que um mundo melhor venha, e isso faz parte, sem dúvida, de um fator preponderante, de que o otimismo, o objetivo, saber para onde nós queremos ir, isso aqui vai ser muito importante a gente colocar, porque se você não sabe para onde você quer ir, né, não adianta nada, você está navegando à toa. É importante saber para onde você quer ir. Você quer ir para o topo da montanha, você quer ficar navegando em volta da montanha, não quer fazer nada, enfim, né? E aí nós temos aqui o que nós vamos falar um pouquinho, né? Por que 2003 será um ano de período para correções, mudanças de curso, fortes transições e de crescimento espiritual. Já abordamos isso nas nossas lives anteriores e eu estou aqui trazendo novamente esse ponto porque vai ser o grande pano de fundo. Porque é o que nós vamos abordar hoje aqui. Por que 2003? Já estou dando aqui a resposta da nossa live. Porque ela vai ser um período de grandes correções, mudanças de curso, fortes transições que vão vir pela frente, mais ainda, Carmen, e crescimento espiritual, que sem dúvida, sem isso, a gente não precisaria estar aqui nesse planeta. Né? Não precisaria nem ser astrólogo para dizer isso. Mas, enfim, é mais forte do que esse. Para quem não me conhece ainda, eu acho que vale a pena colocar aqui,
eu sou Albano, trabalho com astrologia transformacional, que criei através da experiência de mais de 30 anos com a Carmen na Pax, né, na entidade metafísica, como colaborador, astrólogo, e isso me juntou junto com o meu universo metafísico, mais o corporativo, como fui engenheiro, trabalhei em multinacionais, criei essa metodologia, astrologia transformacional. E gosto sempre de estar ponderando os princípios do Yogananda, que assim como a Carmen, eu também adoro esse cara, e eu gosto sempre de colocar essas frases. Analisar os astros e seu aspecto nos dá o potencial de mudar e transformar a vida. Mas a mudança só acontece se a gente quiser, se tivermos os olhos abertos e aproveitarmos as oportunidades astrais. Ele lembra ainda que a elevação do estado de consciência está na busca do autoconhecimento. E quanto mais desenvolvemos o sentido do eu sou, mais nos libertamos dos efeitos do karma, destino, sorte, azar e o que você quiser falar. Essa constatação então, sugere que liberdade ou fatalidade são apenas uma questão de conhecimento, escolha e ações assertivas. Isso é extraído do livro do Yogananda, o Diário do Yogi, e eu adoro repetir isso, coloco sempre nos meus trabalhos individuais para as pessoas que atendem, porque é através do conhecimento, através da escolha e ações assertivas, que são consequências dessas duas, é que nós vamos conseguir nos libertar desse processo de imagens ou fantasias, ou seja o que for, em que as pessoas dizem karma, destino, sorte, azar. Será que é isso mesmo? Será que a gente consegue mudar? Por isso, astrologia transformacional. Porque eu acredito piamente na chama violeta, no Mestre Saint-Germain e todo o trabalho que a entidade nos fazem, né, que é o poder de mudar tudo que nós temos, aquilo que nós não precisamos, não queremos. E está aí, né, Carmen? É só a gente conhecer a si mesmo, conhecer o universo, conhecer as leis que nos regem, né, que a astrologia nos traz, fazer as escolhas certas, na hora certa, no momento certo, e com isso a gente vai ter ações assertivas. E aí, obviamente, o resultado só pode ser o perfeito, né? Então, o que a gente vai começar a falar aqui? Sobre o solstício, que aconteceu agora no dia 21, às 18 horas e 48 minutos para a cidade de São Paulo. E eu tenho aqui, eu vou colocar talvez em... Vamos ver se eu coloco aqui maior. Sim. Aí vai precisar aumentar, né? Porque aí realmente não dá para ver nada, né? Não dá para reconhecer nada. Só colocando duas setas aqui, eu sei que é técnico, mas tudo bem. Acho que é legal para as pessoas irem se habituando a conhecer. Claro. Nós temos duas setas, Marte. Eu vou dar essa seta vermelha, Marte, que está retrógrado, que é esse planetinha Marte. E nós temos aqui um outro aspecto que é Urano, que está retrógrado, que está em Touro. Né? Por isso que astrólogos falam sempre em graus. Né? Então, Marte a 11 graus, signo de Gêmeos, está retrógrado, e Urano em Touro a 15 graus, retrógrado. Por que eu destaquei, né, essa posição desses planetas nesse começo do solstício? Né? Porque a gente vai ver que eles vão trazer, e aqui mesmo que seja pequenininho, pessoal, Quiron é um planeta aqui muito forte na parte de cura. Urano está aqui, que a gente falou que ele está retrógrado, né? E cadê Marte? E Marte que está aqui, né? Que também está retrógrado. Muito bem. Esses planetas estão nos indicando que é um período do solstício até o começo do ano novo astrológico. Então eu estou dando a van premiere, antes de começar o ano de 2023, astrologicamente falando, do que nós estamos passando por dezembro, janeiro e fevereiro. Quiron, com esse Marte retrógrado, com esse Urano retrógrado, e outro detalhe aqui muito importante que eu deixei passar, que é os elementos. Então, olha aqui nessas barrinhas, como que nós temos a quantidade de elementos que os planetas estão posicionados. Então, nós temos aqui muito de fogo e muito de cardial, que é começo, início. Então, são os dois super fortes, mas a gente tem imutável também, que é de baixo aqui, tá? Essa barrinha azul, mutável, e essa barrinha vermelha, fixo. O que é isso, Albano? Isso aqui é uma quantidade de formas, de energias que a gente mede, tanto no mapa individual, como no dia, como no período, como é o caso aqui da carta
natal do solstício, de que a gente vai ter muito elemento do fogo e muito elemento do mutável. O que isso traz? Isso traz uma capacidade incrível de instabilidade, nada está definido, nada está tranquilo, nada está como acha-se que vai estar. Né? Então, aquela situação de acharem que o cenário é esse, ponto final, seja numa empresa, seja num negócio, seja no seu ambiente familiar, seja o que for, esse período de dezembro, janeiro, fevereiro, vai trazer uma indefinição muito grande, né? Instabilidade muito grande. Urano está retrógrado e Marte está retrógrado, dizendo o seguinte: todo caminho que você for tomar não é o caminho definitivo até o início do ano novo astrológico. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o Brasil, para o momento que a gente está passando, de acontecimentos políticos, né, econômicos. Então, pessoal, a melhor mensagem que eu já de cara posso passar, para que quem for passar o Réveillon e fazer as suas orações, pular as suas ondinhas, é aquela máxima em que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? Essa vai ser a grande oração, porque aquilo que você planeja talvez não esteja na amplitude e na visão que o universo esteja nos preparando. É um período realmente de muita instabilidade, e a gente falou aqui, por acaso, de camelo e de deserto. Né? Qual que é a única certeza que a gente tem no deserto? É que a gente não vai beber água por um bom período. É a única certeza que a gente tem ali, não é verdade? É tudo muito indefinido. Uma hora está um mau calor, outra hora vem um vento de areia. Daqui a pouco... Então, assim, não existe certeza. A gente está exatamente num período, né, em que tudo é possível, todos os acontecimentos são possíveis. Então, pessoal, de novo, outra forma, não coloque todos os seus recursos, e aí recursos que eu quero dizer não é só financeiros, é recursos mentais, emocionais, afetivos, numa cestinha só, né? Numa cestinha só. Coloquem em diversas cestas nesse período de 3 meses. Eu tenho visto, Carmen, muitas pessoas aí muito angustiadas, chateadas, desmotivadas por acontecimentos recentes, por coisas que tinham absolutamente como dado como certo, e ficam, vamos dizer assim, deprimidos até, por não ter acontecido aquilo que estava desejando, ou querendo, ou esperando. Então, pessoal, calma. A gente tem, realmente, um período instável, como eu estou dizendo, né? Esses aspectos todos me mostram muito isso. Aliás, um outro detalhe, o nódulo norte, junto com Urano, né? Que garante mais ainda, e o nódulo norte é essa ferradura aqui preta que nós estamos vendo aqui. E ela, eu sei que está pequenininho, né, Carmen, para ver, mas enfim. Mas não faz mal. Às vezes dá para ampliar. Melhorou. Quando eu coloco o zoom aqui, dá para tentar ver. Então, essa união do nódulo norte com o Urano, o nódulo norte indica exatamente o sentido do destino, é um destino. Está em Touro, nós sabemos que Touro está passando por um grande período, essa evolução, que tem a ver com a evolução espiritual que a gente vai falar aqui, mas traz exatamente esse período de conturbações, de momentos em que a gente vai estar vivendo situações ainda a buscar acordos, Vênus, Mercúrio e Plutão, e a gente vai falar já do Plutão no início do ano novo astrológico. Isso aqui garante que esse período é de muita instabilidade. Tá? Então, isso posto, acho que para o nosso período de solstício é isso. Tá? Vamos para o que o mapa do Brasil mostra sobre esse período de solstício. Eu preparei isso com o mapa do Brasil também. Então, o que a gente tem no mapa do Brasil? A gente tem essas 3 flechinhas apontando que o planeta Júpiter está andando no céu e está fazendo uma conjunção com o Plutão do mapa do Brasil. Quando o Brasil nasceu 7 de setembro, às 16 horas e 8 minutos no Ipiranga. Tá? Isso é um dado que foi corrigido pelo Fatiolo, grande astrólogo, meu mestre, em que essa correção ela é dada de que forma? Com todos os acontecimentos que vão acontecendo ao longo do tempo, a gente vai tendo uma referência para falar, olha, para acontecer isso, o céu tem que estar assado. Para acontecer isso, o céu tem que estar assado. E com isso você vai acertando as horas, o que a gente chama de hora corrigida. Então o Plutão está a 0 graus de Áries. E o Júpiter entrou agora,
a 0 graus de Áries e fez uma conjunção com Plutão. A gente já vai ver o significado disso. Só estou dando o aspecto astrológico, depois eu falo o que isso significa. Urano faz uma quadratura com o nódulo norte. Olha, de novo, o que a gente viu no solstício. Só que no mapa do Brasil também aparece. E o Netuno faz uma oposição ao Mercúrio do mapa do Brasil. Bom, aqui já vou até adiantar um expediente. O Netuno está fazendo uma oposição ao Mercúrio do mapa do Brasil. Então, pessoal, isso é confusão mental, confusão de fake news, confusão de informações, informações não claras, informações não muito precisas, informações ocultas, coisas que podem estar acontecendo nos bastidores que não são revelados, informações que são passadas de formas equivocadas, não claras. Imagina você dirigindo um carro à noite, num nevoeiro, sem farol, e você está dirigindo e não sabe se a estrada está virando para o lado direito ou se vai em linha reta, e aquele nevoeiro te faz você pensar, puxa, você fica confuso, você fica inseguro, porque a imagem não é clara. Isso o Netuno nos cria na nossa vida. Infelizmente, ou felizmente, ele cria isso. Porém, o Netuno também nos dá a capacidade de enxergar aquilo que não é visível. Então, dentro desse mesmo exemplo, se uma pessoa estivesse usando esse Netuno nebuloso, no céu escuro, sem farol, o carro e dirigindo, e você apertasse o botão da intuição, você estaria andando como esses carros que vão vir pela frente, que não precisa de motorista. Você está indo por direção sozinho. Por quê? A tua intuição estaria te dirigindo. Olha que coisa fantástica. O Netuno é o mesmo planeta que nos leva a essa confusão, a essa bagunça, não clareza, porém é o mesmo planeta que nos leva a usar a intuição, a ver a capacidade invisível das coisas, e se tiver sintonia, e se tiver com aquilo que a gente viu do Yogananda, que a gente acabou de ler no início, nós vamos estar plenamente na sintonia, e ele vai te direcionar perfeitamente. Você vai falar, puxa, como que eu consegui virar aqui direitinho nessa estrada nevoeira, eu consegui virar sem problema nenhum? Então, aliás, Carmen, eu preciso falar ainda até hoje aqui que History Channel eu fico vendo de vez em quando, tenho que falar isso hoje, depois, em algum momento aqui, eles falaram foi um programa inteiro sobre Monte Shasta, tá? Ai, programa inteiro. Vamos falar daqui a pouco se der tempo. Mas o que a gente... falei de Netuno agora, lembrei disso. Mas, enfim, o que a gente tem nesse processo de aprendizado, né? De que a gente tem que olhar um pouco mais para a nossa intuição, e o solstício no mapa do Brasil indica claramente que o país, aí agora grupo, pessoas, o país inteiro, está trabalhando sobre uma perspectiva não real, né? Sobre comunicações, e aqui ele tem a ver também com dinheiro dos outros, ou seja, coisas que vêm de outros países, né? Não muito claros, e também sobre a parte da comunicação, de modo geral, né? Então, todo o processo de papelada, documentação, enfim, quando você fala em decretos, leis, quando você fala em papéis, né, burocráticos, tudo isso tem a ver com essa energia que está num momento instável, num momento complicado do Netuno, mexendo com o mapa do Brasil, e todo mundo olhando internet, televisão, a televisão tradicional que não mostra o que tem que ser mostrado, outra mídia não tradicional mostrando muito mais do que é a verdade, distorcendo, e por aí essa bagunça toda. O que fazemos? Como a Carmen sempre fala, vai dormir. Né, Carmen? Vamos orar, vamos meditar, brincando, vai dormir, né? Lógico, vai rezar e pede para o teu coração te mostrar no que acreditar, porque, entendeu? Pessoal, eu sempre gosto de parar, às vezes, colocar umas coisinhas engraçadas para a gente ficar ali, né? Então, às vezes eu chegava na PAC, falava com a Carmen, pô, Carmen, puxa, eu tô assim, tô ficando até com pressão alta, o trabalho tá assim, vai dormir. Vai descansar, não faz nada. Vai descansar, descansa, vai dormir. E olha, pessoal, parece brincadeira, né, o que a gente está falando, mas é nessa brincadeira, nessa simplicidade que a gente tira, exatamente. Então, essa brincadeira, essa simplicidade que a gente está colocando, vai dormir ou não faça nada, é aquele momento que você precisa de reflexão, que a tua alma precisa te escutar, você precisa escutar a sua alma. Né? Então, Carmen, em primeiro lugar, antes de mais nada, obrigado por todas as lições que você... Imagina, eu te agradeço pela amizade, você, aluno, é sempre muito importante. Né? E vou tirar um pouco aqui
dos aspectos, para não ficar muito chato, né? Porque nem todo mundo gosta de ficar vendo os aspectos astrológicos. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem, além desse cenário do Netuno, a gente tem Urano, que a gente já falou, na casa 4 do mapa do país. O que é isso? É o povo. A estrutura é o fundamento do país. Então, o povo, a estrutura, as pessoas estão passando por uma grande movimentação de Urano. Lembra que eu falei do Urano em Touro, junto com o nódulo norte, aquela ferradurinha, que indica destino. Então, está no destino. Nesse momento, Urano vai passar por Touro ainda mais alguns 2 anos, em que o povo está com o destino de... Eu não sei se eu vou colocar a palavra correta, pessoal, desculpa, às vezes, chutar o pau da barraca. Tá? Entendam como vocês quiserem. Né? Revolução. Urano é revolução. Urano é transformação. Urano não aceita a mesmice. Urano não aceita o passado. A gente já falou bastante sobre isso esse ano todo. Grandes forças de Urano e Saturno. Saturno passado, Urano novo. Então, Urano é o progresso. Urano é a descentralização. Urano é a ruptura com aquilo que não serve mais. Aí vocês fazem a análise de vocês. O que isso é? O que isso representa para o mapa do Brasil? Então, quando a gente fala de formas de atuações do povo brasileiro, vai vir uma força enorme dessa energia aquariana. E por que Urano no mapa do Brasil, passando por ali, é tão forte? Porque o ascendente do mapa do Brasil é aquariano. Portanto, o que Urano está fazendo, o que Urano está andando no céu, ele é muito importante, que nos afeta comportamental. Então, essa forma de atuação que a gente já está vendo, quer dizer, quem esperava que fosse ver brasileiros fazendo coisas do tipo, dar mais valor para algumas coisas do que para a Copa do Mundo, por exemplo, para não ficar falando outras coisas. E tantas outras mudanças de comportamento. Então, essa condução, né, e de consciência também, consciência política, consciência social, consciência educacional, tudo isso trouxe uma grande força nessa condução que Urano está passando pelo mapa. Portanto, qualquer coisa que se mantenha na necessidade do ego, ou seja, do que for, de segurar, de se manter naquilo que foi enraizado ou do passado, porque nós fizemos isso a vida toda, vamos continuar fazendo, está fadado a morrer, está fadado a ser eliminado. Aquela mesma escola, só para não falar outras coisas, aquela mesma escola que sempre trabalhou sobre um padrão rígido, não vai conseguir ir adiante, porque vai receber clientes índigos, clientes cristais, que vão dizer o seguinte: meu, cala a boca, você não entendeu nada, você não sabe nada do que... Para aqui que eu vou dar aula para você. Que é mais ou menos isso que vai acontecer com as criancinhas que vão chegar com os professores se manterem na tradição. Então, há uma grande mudança. Eu estou pegando esse exemplo educacional só para não ir para outros campos aí, mas é mais ou menos isso. Um choque. Bum, peraí, como que eu... Olha, eu sempre ensinei desse jeito, e a criança vem lá, pega e muda tudo e fala para a pessoa e começa a ensinar ela. Temos que mudar os métodos. Nossa, alguma coisa está acontecendo. Então, pessoal, bem-vindo ao Urano passando pelo mapa do Brasil, na casa 4, nessas grandes transformações, e que isso vai perdurar. Já estamos olhando isso no solstício, mas isso eu posso garantir que vai ser o ano todo. Beleza? Isso vai passar pelas estruturas do Brasil. Casa 4, estrutura. Tá? O que mais que eu posso colocar desse aspecto? Exatamente o fato de nós termos cadê? O Urano fazendo trígono com o Sol. Bom, eu sei que é difícil falar assim. E você congelou. É difícil falar assim e congelou. Congelei. Oi, Cris Bellucci. Feliz ano novo, querida. E agora? Para todos que estão... Voltou. Às vezes isso acontece, né? Bom, Urano e o Sol, né? Há um aspecto muito bom, garantindo que além do Urano estar passando pela casa 4, ele está fazendo um bom aspecto trígono, para quem quer saber astrologia, com o Sol, que é o Brasil, que é o Sol. O Sol é o Brasil, o signo, né? O signo, é a pessoa, é o país. Isso garante o quê? Esse trígono, de que isso vai acontecer, isso está garantido
e que as coisas estão abertas para que isso aconteça. Não há obstáculos. Melhor, existem obstáculos, mas isso está no destino do país esse ano em fazer essas grandes reformas, essas grandes mudanças. Ok? Quando a gente percebeu que liberdade de imprensa é muito boa, de que país tendo uma quantidade menor de, porque isso também é coisa de Urano, quantidade menores de empresas do próprio país, né? Quando se fala em empresas estatais, quando se vê que há uma equalização financeira, tudo isso é progresso. Liberdade, cada um... Aliás, tem outro ponto que a gente já fala bastante forte de Marte aqui, de empreendedorismo, quando se estimula o empreendedorismo, tudo isso está no mapa do país. Tudo isso está previsto para acontecer, de um jeito ou de outro. Ou numa boa, ou com revolução. Pessoal, Urano é revolução. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Ele é revolução. Se ele precisar fazer uma revolução, ele faz. Se não precisar, ótimo. Vamos usar tecnologia. Mas a revolução pode ser no pensamento, né? A revolução, ele começa no pensamento, ele começa sem baderna, né? A gente já está no século XXI, 2023. Exatamente. Ele começa pelo processo das atitudes, inclusive. Das atitudes. Sim, claro. Urano, ele representa o transparente, aquele processo cristalino, não fica oculto. Então, o que você falou, essa mudança, essa colocação que eu fiz aqui sabe, não adianta a gente tampar o sol da peneira, é o seguinte, você tem que fazer aquilo que teu coração manda, aquilo que teu pensamento manda. Essa é a grande revolução, né? E não ir de acordo com que, porque o mundo inteiro falou para você andar para o lado X, você vai andar para o lado X. Não, não é isso. Então o Urano está fazendo isso com o povo brasileiro, né? E ele desperta para algumas coisas que foram colocadas goela abaixo há muito, muito, muito tempo. Muito bem. Vamos adiante aqui com outros pontos importantes que aconteceram, né? Agora a gente vai voltar aqui para colocar... E aí você me fala se não está legal, se muda a dinâmica, cara, não tem problema. Não, tá ótimo. Manda bola que tá bom. Aqui nós estamos no ano novo astrológico, né? E aqui eu estou colocando de novo o que é a quantidade de acontecimentos que vão rolar. Muito elemento fogo e muito elemento cardial. Essas duas barrinhas vermelhas aí indicam que o mapa do início do ano novo astrológico está dizendo que é um ano que vai ter muito fogo e muito cardial. Bom, primeira coisa é saber já que vamos ter um ano com temperaturas mais altas do que a normalidade. Isso talvez não precisa nem ser astrólogo para saber, mas vai acontecer realmente temperaturas altíssimas. Embora esteja nevando no norte, embora esteja no inverno na Europa, vamos estar... Oi. O que é cardial? Eu não entendo. Ok, vamos lá, pessoal. Olha, fogo, terra, ar e água. Cardial, fixo e imutável. Muito bom. O elemento fogo, né? Fogo, terra, ar e água, os 4 elementos. Sim. E aqui são modalidades. Então você tem a modalidade do início, modalidade fixa e modalidade mutável. Ok? Então tá em inglês, sorry. Então não, isso ok, mas é que... Então, na realidade, vai ter o elemento fogo que dá o início às coisas, é isso? E elemento fogo, ele é a energia. Vamos lá. Nós temos, então, o seguinte, 4 elementos da natureza e 3 modalidades de energias de movimentação. 4 vezes 3, 12, por isso que dão os 12 signos astrológicos. 4 vezes 3 são isso aí. Então, você sempre tem um elemento fogo cardial, um elemento fogo fixo, um elemento fogo mutável, que é o fogo cardial Áries, um fogo fixo, que é Leão, e um fogo fixo mutável, que é o Sagitário. E assim você vai ter para os outros todos, tá? O fogo é a energia primitiva, né? A ação. A terra é a praticidade, a matéria propriamente dita, né? Aquilo que a gente toca, pega. O ar é o pensamento, o deslocamento. A água, emoção, sentimentos e controles emocionais. Cardial é o início, é o pontapé inicial das coisas, é o começo das estações, aqueles pontos, 4 pontos cardeais. E o cardial é o início, é o começo, é o pontapé inicial. Fixo é a energia fixa, né, de se manter fixo, e o mutável é exatamente a energia da mutabilidade, das mudanças. Ou seja, tem a ver com os 3 meses das estações. Cardial começa a estação, o fixo estabiliza a estação, e o outro mês a energia está já em transição, em mutabilidade para ir para outra estação. Então, isso aqui vem muito dessa energia da natureza,
E, portanto, a gente tem muito fogo, ou seja, muita energia ativa e muita energia de começo, iniciar. Preste bem atenção no que vai acontecer no mapa quando eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou mostrar aqui o mapa. Bom, aqui eu gosto de colocar aqui, vai ser no dia 20/3, às 18h24 para São Paulo, quando o Sol entra no signo de Áries. Isso é o ano novo astrológico, ok, pessoal? E o que nós vamos ter nesse processo? Né? Olha que interessante. O mapa de um país, de uma pessoa, sempre tem o meio de céu. O meio de céu é o destino, é o objetivo daquele ano. O que acontece? Temos Marte como ponto mais alto desse mapa do ingresso do ano novo astrológico. E aqui já indica exatamente essa energia marciana de começo, de início, de pontapé inicial, de coragem, de empreendedorismo, de ações das pessoas. Lembra que eu falei do Urano? Dizer o seguinte: eu não posso esperar por ninguém, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer. A gente falou bastante, né, Carmen, sobre aquela cultura americana dos condados, que as pessoas nos bairros se juntam e vão limpar a rua, vão arrumar isso, todo mundo arrumar a escola, junta os pais no Japão, as crianças aprendem a se juntar e a limpar a sala, deixar um brinco de limpeza. Não espera por ninguém. Então Marte ensina no seu ponto mais alto. Marte ensina o seguinte: eu não posso esperar nada de ninguém, eu vou e faço a hora acontecer. Essa energia já está indicando isso. É um ano onde as pessoas, e esse Marte, aquele fogo que a gente mostrou, onde nós temos essa grande força de começo e de fogo, né, traz exatamente essa energia que a gente está colocando. Os 3 pontos relevantes do ano são exatamente uma fusão de Sol com Plutão aqui, que é um grande sextil. Esse aspecto é de 60 graus, é um ângulo harmônico, né, indicando que é um ano em que, de novo, Plutão rege transformações, mudanças, favorável. É um ano e o Sol aqui representa o ano. Então está indicando um ano de grandes mudanças, no sentido de você pode realmente cavocar a terra, arar a terra para você transformar ela em uma outra coisa produtiva. É um momento muito bom, fantástico para que isso aconteça. Tá? Outro ponto relevante, de novo, é o Sol com Marte aqui. Olha o Marte de novo aqui, em quadratura, indicando exatamente isso. Não espere ninguém, não espere acontecer. Regaça as mangas e faça. Vai abrir o seu negócio, vai limpar a casa. Não adianta esperar o governo fazer tal coisa, não espere nada. Vá e parta para aquilo que você quer. Coragem, né? A coragem é exatamente o quê? Não é não ter medo, né? A coragem é a gente agir superando o medo. Né? Então, todo mundo tem medo, todo mundo tem medo. Medo todo mundo tem. O Ayrton Senna, que era um grande ariano, falava uma coisa assim como a Carmen, falava uma coisa muito legal. Né? Medo eu também tenho de fazer a curva. Né? A coragem é eu conseguir superar esse medo e fazer da melhor forma possível. E para isso eu preciso treinar. E então Marte faz muito esse ensinamento. Marte diz isso muito forte. Esse ano essa vai ser a grande posição. Né? É agir, arregaçar as mangas e não esperar por ninguém. O Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio. E aqui é aquilo. Consciência, conhecimento, aprender. Mercúrio é o grande sinalizador dos conhecimentos, das informações. Então, vá atrás das informações, vá atrás das grandes mensagens do universo. Né? O Mercúrio tem a ver com bibliotecas, com estudos, com ciência, com tecnologia, né? Com os pensamentos também. Então, esses vão ser os grandes panos de fundo desse processo. E aí, o mapa como um todo do ano, né? Na hora em que... Como que funciona, né, Carmen? A partir do momento que a gente inicia o ano novo astrológico, que começa a primavera no hemisfério norte, e para o Brasil, em São Paulo, é às 18h24 do dia 20 de março, o mapa se configura dessa forma. E as posições, a gente olha que 80%, 90% dos planetas estão concentrados numa região, muito junto. Isso sempre indica algo muito forte, muito intenso, muito dinâmico. É como se tivesse uma grande concentração de forças numa única direção. E todo o mapa astrológico ele é dividido em 4 partes, em que a parte de cima a gente pode considerar como consciente, fator externo. A parte de baixo seria o interior, o inconsciente. Quando a gente puxa para o lado de cá,
é o eu. E quando a gente olha para cá, é o outro. Então, olha a concentração de planetas quando a gente olha para o outro. Então, são acordos, são conexões, são relacionamentos, são necessidade de conversas. Tudo isso vai ser realmente pontos importantes. Eu coloquei até aqui as palavras, eu acho que não deu para vocês verem, mas eu coloquei as palavras básicas. Não espere por ninguém, empreenda e tenha coragem. Essas são as palavras da minha cola aqui para falar para vocês. Ah, legal. Então, essa é, já de cara, né, o ponto do que a gente tem que pensar nesse ano. Não espere por ninguém, empreenda e tenha coragem. O que é empreender? Não é que você deva sair do seu emprego, não é isso, pessoal. Né? É ter a cabeça de empreendedor, ter a cabeça de que vai começar uma coisa, tenha a certeza de que você não vai dar certo na primeira. Não tem problema. Né? Você continua. É que nem criança. Levanta, cai. Não é isso aqui, faz que nem o Thomas Edison. O Thomas Edison, o pessoal perguntou para ele, depois de ele ter testado 1000 lâmpadas e não ter dado certo, o cara chegou para ele e falou assim, mas Thomas Edison, você não percebeu que você já fez 1000 testes aqui de lâmpadas e não deu em nada? Aí ele respondeu para o cara, falou assim, não, veja bem, eu eliminei 1000 possibilidades que não vão dar em nada. Ele não está preocupado com trás, ele está preocupado para frente. Né? Então, não é eu testei 1000 lâmpadas que deram errado. Não. Eu eliminei 1000 tentativas que não vão dar em nada. Eu estou olhando sempre para frente. Então, essa passagenzinha, essa brincadeira do Thomas Edison é muito importante na nossa vida. Né? Imagina a criança querendo aprender a andar, todos nós passamos por isso, olhar para trás e falar assim, puxa, eu não vou andar porque eu estou toda hora caindo. Ele não está nem pensando nisso. O negócio dele é levantar e andar. Ele vai lá, quer dar aqueles 2 passinhos. Depois ele dá 4 passinhos. Né? Ele não está preocupado em que vai cair, está preocupado em que vai andar. Então, gente, né, a gente tem que pensar, esse ano é um ano que, se tivesse que dar uma visão sobre o que seria o ano, é isso, de cara. Né? Essa atitude. E isso é essa revolução que a Carmen falou, que começa no pensamento. Claro. Começa no comportamento. Né? Então, é uma revolução, não é a revolução de guerra, não é a revolução de pegar em arma ou coisa parecida. É a revolução no sentido de essa revolução que a gente tem que fazer interna. Né? E no mapa do Brasil, né? Eu vou colocar aqui no mapa do Brasil, coisas muito interessantes que estão acontecendo, muito interessantes mesmo. Né? Então, a gente vai falar de 4 caras importantes. O Sol passando em cima do Plutão do Brasil, o Plutão fazendo sextil com Plutão. O que é isso, gente? É quando o movimento no céu está mexendo com alguma coisa do nosso mapa do Brasil que nasceu naquela época. Tá? Então, só para não entrar muito aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A coincidência disso acontecer é absolutamente assim, secular. Né? Demora para acontecer. Né? Demora. Saturno vindo aqui, saindo do ascendente do Brasil, vindo para cá. Nós temos aqui o Sol entrando a 0 graus. O Brasil nasceu com Plutão a 0 graus de Áries. E o Sol, no começo, vai estar lá a 0 graus de Áries. Urano, que a gente já falou, aqui, fazendo um super aspecto com a nossa casa familiar. E o que a gente tem de mais importante é exatamente o Saturno, que faz sextil com Netuno. O que isso tem a ver? Né? Então, vamos lá. Saturno é estrutura. Saturno é o planeta que passa pelo ascendente do Brasil. E quando ele estiver passando, e está passando pelo ascendente do Brasil, está mexendo com o nosso comportamento, está afetando diretamente aquele Netuno, que é a espiritualidade do brasileiro. Então, a estruturação espiritual está sendo fortalecida. Por isso que eu falei daqueles pontos que transição e elevação espiritual, né? Em que a gente falou aqui no comecinho da live. Aquilo que o brasileiro é tão conhecido pelo mundo inteiro como sendo aquele grande espiritualista, né? O brasileiro realmente ele é visto, né, Carmen? Você que viajou o mundo todo, 2 coisas fantásticas, 3 coisas. Que o brasileiro adora futebol, segundo, que é super amigável e alegre, terceiro, que ele é super espiritualista. Né? É verdade. E você sempre falou que a maior quantidade das pessoas eliminadas estariam encarnadas no Brasil num dado momento. Esse Urano, esse Netuno que eu estou falando agora, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso.
com toda essa estruturação espiritual, com toda essa bagagem que o brasileiro foi adquirindo ao longo de tanto tempo, vindo de várias vertentes, de várias fontes, ela está se estruturando, ela está criando um campo de estruturação. Então, o Brasil vai provavelmente se destacar muito no universo coletivo, né, como planeta, no planeta, exatamente trazendo esse processo, né, dessa conexão. Aqui me vem aqui a memória exatamente Gandhi. Você estava falando exatamente sobre conseguiu fazer uma revolução sem fazer absolutamente nenhum movimento de guerra. Um jejum, né? Ele fez jejum, vários seguidores se uniram a ele, oração, jejum e pronto. Acabou a guerra. Então, olha a força de uma energia para conseguir fazer uma... Porque isso foi uma revolução. Ele fez uma revolução. E é importante ter trazido essa mensagem dele agora, foi importante ter lembrado dessa posição, porque aí, a gente às vezes fica muito num dogma, numa posição, porque as palavras são limitadas, né? E eu mesmo também não tenho a força de várias palavras, por isso que eu uso muito de imagens. O nosso poder de comunicação é muito limitado. Eu sempre brinquei na minha juventude, claramente, que assim, eu não vejo a hora das pessoas evoluírem, todos nós, para ter aquele telepatia, porque assim eu não preciso ficar escrevendo, não preciso ficar falando, porque eu tinha isso na minha cabeça. Porque assim, ninguém me entende. Mas tá chegando essa época, tá chegando. Porque assim, eu já penso, as pessoas já escutam, já sabem o que eu falei, não fica aquele cruzamento poluído, né, de ruído no meio. A comunicação, a escrita, seja qual for, ela tem muito ruído no processo, né? Então, quando a gente realmente coloca aquilo que... Então, o Gandhi fez uma grande revolução, simplesmente com a energia do amor, da paz, da meditação, né? E isso tudo tem a ver com esse contexto que eu estou falando aqui. Essa energia vai ser realmente muito disposta para nós brasileiros nesse ano de 2023. Eu vou mostrando para vocês como que as coisas andam na astrologia, até para você saber as ferramentas que a gente usa. Aqui a gente tem os planetas em trânsitos, os planetas que são o planeta natal, ou seja, o mapa do Brasil, ou da pessoa que a gente analisa, e os meses, né? Então, a gente tem aqui, o Sol é o mapa do Brasil, bons aspectos, que é trígono, tá? Esse sinalzinho de triângulo aqui é um trígono. Até abril, a gente vai ter um super aspecto desse progresso, desse crescimento acontecendo, tá? E isso é concentrado até abril. Nós vamos ter, e aí nós vamos olhando outros aspectos aqui que eu quero destacar, que é exatamente os que eu tinha, deixa eu ver, eu só estou mostrando para vocês como que funciona, para depois eu inverter e continuar, tá? Só para vocês saberem, os curiosos de plantão sempre gostam de saber. Aqui, Plutão, do mapa de uma pessoa, de um país, e o Plutão passando pelo céu. Isso para acontecer, gente, na nossa vida, é uma ou duas vezes na vida inteira, tá? Nossa. Então, está fazendo um aspecto de sextil, tá? Na nossa vida, isso acontece uma ou duas vezes. Lógico que no mapa de um país já aconteceu várias vezes, mas ele é muito, muito, muito lento. Então, esses aspectos estão nos garantindo o seguinte: esse Plutão com o aspecto de Plutão, sextil, está fazendo exatamente aquilo que eu falei. Grande oportunidade de... aquela terra que foi arada, que foi transformada e vir à tona renovada, um refresh, um aroma novo, uma forma de virar do avesso as coisas. Então, aquilo que não serve mais, tchum. Aquilo que é velho, tchum. Aquilo que não faz mais sentido na vida do país, tchum. É o Shiva. Plutão é o Shiva. É o grande Deus da grande transformação, em que ele está de uma forma harmônica. Porque se fosse negativa, se fosse um aspecto tenso, seria muito preocupante. Não é um aspecto tenso, é um aspecto facilitador. Então, isso que traz a perspectiva para nós brasileiros de que é a grande oportunidade de uma grande mudança. E não é uma mudança do tipo assim, vou cortar a grama do quintal, não, e corta assim. Não, é tirar aquelas ervas daninhas mesmo, aquilo que não realmente está ali e arrancando. Ainda bem, né? Estava precisando. Exatamente. Então, é um ano absolutamente fantástico que isso vai acontecer. Lógico que todo mundo sabe que tem grama que vai cortar, sabe que dá trabalho.
Eu mesmo tenho aqui minha grama e eu sei que quando a gente vai pegar nessas e faz, não, eu vou realmente fazer a limpeza profunda, porque a limpeza profunda é Plutão. Quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de uma coisa superficial. Mas quando a gente fala de limpeza profunda, é Plutão. E Plutão, ele tem a ver com essa limpeza profunda no nosso subconsciente, no nosso campo emocional. A gente falou muito das eclipses, ainda vou falar das eclipses hoje aqui, mas eclipses que passaram em Touro, onde mexeu muito com o nosso subconsciente, no poder dos valores, naquilo que nós fomos enraizados e aprendemos em várias e várias vidas sobre obter, ter, posse, tudo isso foi desmantelado ou triturado para que a gente tivesse uma outra perspectiva. Então tem uma geração nova que fala o seguinte: eu não vou comprar carro. Por que eu vou comprar carro? Eu pego Uber, ou eu alugo um carro. Eu fico vendo essa geração nova e falo assim: meu Deus, olha só, tudo que um homem queria com 18 anos de idade é que ganhar um carro, comprar o seu carro e ter o seu carro. Essa geração não está absolutamente nem aí. Ela quer usufruir e não quer ter a posse disso, não precisa ter a posse disso. É o exemplo clássico, Carmen, é um exemplo super banal, mas que reflete tudo isso que a gente está falando sobre o que o Plutão vem fazendo e que essas transformações vêm fazendo nas eclipses de Touro e desmantelando. Isso vai para valores morais, valores éticos, né? Então, formas de condução das empresas, das pessoas, dos empresários e dos governantes estão sendo absolutamente triturados. E aquela profunda limpeza, a erva daninha, dá trabalho. Não adianta, dá trabalho. E aí a gente tem que esperar o tempo para que isso aconteça. Outro aspecto que nos vai colocar bastante em situação evidente, e aí eu vou colocar aqui agora, vamos ver se vai dar certo. A gente mostrou aqui um planeta, o Urano, que é o povo, fazendo a linha com o Sol. Aí a gente tem um outro planeta aqui na linha amarela, que é o Netuno, que faz a oposição com o Mercúrio, que é os grandes problemas de comunicação e das questões de espiritualidade também. E, por fim, essa linha verde, que mostra o Saturno, que passa pelo ascendente do país, fazendo um trígono com Marte, né? Então, isso aqui do lado de fora, pessoal, só para quem quer entender, são os planetas passando no céu. E esses planetas aqui dentro são os planetas do mapa natal de nascimento do país Brasil. Tá? É assim que se analisa, né? Usando as informações, né? E fazendo todo esse conjunto de observações, detalhes minuciosos. Então, a gente vê aqui 3 pontos super importantes. Saturno e Marte dando essa garra, essa vontade como que a gente poderia colocar uma pessoa que quis fazer uma revolução sem absolutamente derramar nenhuma gota de sangue, sem falar e meditando e fazendo jejum? É obstinado, é determinado, nada tira do foco. Sim. Nossa, nada tira do foco. Uma pessoa que faz um negócio desse, de tal forma que ele acaba inspirando outras pessoas. Acaba inspirando outras, olha, vou seguir você. E segue a pessoa por quê? Pela força, pela capacidade dinâmica isso inspira, isso é líder, né? Isso é liderança. Liderança é aquela pessoa que ela não manda, ela é seguida. Simples assim. Então, esse processo é o que está nos construindo esse ano, de trazer essa força de condução. Saturno, Marte. Aí, gente, muita gente me perguntou, Marte representa a guerra? Marte representa, sim, mas é aquela guerra interior, né? Na Cabala a gente fala que é o grande opositor da nossa vida, que alguns falam o diabo. Na verdade, é aquele cara que está do seu lado contribuindo para que você evolua na luz. Então, sim, ele está lá te colocando, eu sempre brinco dizendo, que é aquele que fala, tocou o despertador e ele fala para você, não, fica mais 5 minutinhos, você não vai atrasar. Ou é aquele chocolate da meia-noite que você vai pegar na geladeira e fala, não, ninguém está vendo, pode pegar, ninguém está vendo. Então, essa é a energia do nosso opositor. Eu estou brincando de coisas assim, porque ele está tentando te tirar do teu eixo, está tentando te tirar daquele ponto. Então, esse Marte é o grande guerreiro, é a grande energia que a gente tem que lutar com nós mesmos.
Né? É a nossa briga interna. Muito bem, isso na nossa sociedade, no mapa do Brasil, muitas coisas. Sim, militarismo, sim, a grande força brasileira, e ele está bastante forte, e ele está no ponto das leis. Né? Então, no Congresso está envolvido e a Justiça está envolvida nesse aspecto aí. Tá? Há um grande processo no ano, ainda não acabou, o teatro ainda... A peça está só no seu, como que eu vou colocar assim, primeiro ato. Nós temos outros atos de peças e eles vão estar acontecendo. Porém, como a gente falou, o brasileiro, o povo, está passando por essa grande mudança. Talvez apareça um Gandhi aí, quem sabe, apareça alguma energia que faça essa situação amadurecer e trazer uma fortaleza muito grande. Lembrando de novo, arregaça as mangas, faça, não espere acontecer. Você é o dono do seu destino e não fique esperando que vai cair algo maravilhoso do além para que as coisas aconteçam. Tem muita gente aí, né, Carmen? É importante a gente, aqui como astrólogo e não como colaborador da entidade metafísica, estou aqui como astrólogo falando alguma coisa importante. Não espere aparecer ET, não espere aparecer um governante, salvador, não espere aparecer um grande ser que vai te... Não, quem vai salvar é você mesmo. É você, arregaça as mangas, e você mesmo todos juntos, todos nós. A união faz a força, a união faz a força, e isso nos coloca muito fortes, né, e inspirando-se agora no Gandhi. Né? Lembrando sempre, essa força não é significativamente brutal ou física, como a Carmen bem lembrou. É mental, é energética, é coração. Então, isso tudo é um significado bastante importante. Então, Carmen, foi muita informação, é muito conteúdo, eu sei. Mas eu adorei, foi muito bom. Eu não sei, eu teria mais coisas para falar que era da eclipse. Acho que só rapidamente mostrar aqui que existem essas bolinhas vermelhas que são onde as eclipses vão acontecer. Né? E essas eclipses elas vão acontecer no signo, basicamente nos signos de Touro e de Escorpião. Tá? Então a gente vai ter aqui essas eclipses mexendo com o nosso país, em pontos bastante estratégicos. Será que eu vou conseguir colocar rapidamente para o pessoal? Acho que eu já mostrei na outra live, mas de qualquer forma, anotem quem vocês querem anotar. Dia 20/4 vai ser uma eclipse no signo de Áries, no dia 5 de maio, uma eclipse no signo de Escorpião, no dia 14 de outubro, no signo de Libra, e no dia 28 de outubro, no signo de Touro. Esses dois eclipses solares muito fortes, tanto do mês de outubro, os dois de outubro, na verdade, de Libra e de Touro. Eles vão ser bastante expressivos na nossa vida. Tá? E o que a gente tem? Essas eclipses elas vão acontecer em áreas da nossa vida, no mapa do Brasil, onde que vai mexer muito com a comunicação e com as leis. Tá? Então, comunicação e leis vão ser um dos pontos onde que as eclipses vão atuar e já vem atuando, né? De alguma forma, comunicação e leis foram a tônica do ano. Então é isso. 2 minutos, Albano. Feliz Ano Novo. Bom, então, Carmen, eu queria concluir aqui esse momento de final de ano, calendário gregoriano, dando às pessoas a consciência de que nada acabou, a gente tem um ano novo astrológico para acontecer no dia 20 de março, que a gente está só numa passagem de calendário, mas que é importante celebrar, é importante reconhecer a vida. Então, eu quero só dar uma dica muito importante para todos, né? Que você viva esse final de semana como o último final de semana desse ano. E vai ser, né? Obrigada, Albano. Quem quiser fazer mapa astral, dá tempo ainda, hein? O Albano está fazendo vários mapas virtuais, conversa com a Superlais e fala com ele diretamente. Albano, um ótimo final de momento aí, preparação para o novo ano, um feliz ano novo para nós todos, com saúde, amor, prosperidade. Beijo na Luciana, no Eric. Cores que vocês querem virar o ano, cores que vocês querem virar, rosa. Rosa é um ano. Rosa, amor incondicional. Amor incondicional. Então, para quem me pediu informações, está aí. Rosa é uma super. Para quem não quer só branco, tá aí a cor que acho que é legal para esse ano, tá bom? Muito bom. Obrigada, gratidão, beijo. Gratidão, namastê, família Pax. Aloha. Aloha, até o ano que vem. Amém.